Olá, gente, estamos de volta. Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando aqui continuidade à jornada sobre os 170 anos da abolição do tráfico de africanos para o Brasil. E a gente vai receber agora a professora Valéria Costa. É uma pessoa muito querida, uma amiga que vai conversar aqui com a gente hoje. Apresentá-la, né? Valéria, ela é uma historiadora e professora de História do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Valéria também lidera, né, o Carcará, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre humanidades, linguagens e suas tecnologias. E Valéria se dedica desde a graduação a estudar as experiências, né, dos religiosos afro-brasileiros nas religiões afro no século XIX e no século XX, e tem também se dedicado a estudar as experiências, as biografias agora, né, Valéria, dos africanos envolvidos com o tráfico no século XIX. Nos primeiros dias a gente escutou, e até né, na fala do Carlos também, um pouco na da Lucilene, sobre as dinâmicas do tráfico no século XVIII, que foi o período da maior, né, pujança. Que bom que a gente vai conversar com você também para saber um pouco sobre essas dinâmicas no século XIX. E Valéria vai conversar com a gente sobre o trabalho que tem como título Tripulantes da História, os percursos do marinheiro Duarte José Martins da Costa e a rede miúda do comércio de escravizados, Rio de Janeiro, Recife, Benim, século XIX. A palavra está com você, Valéria. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de iniciar, né, a princípio, parabenizando a iniciativa da Rede de Historiadores e Historiadoras Negras, né, que vem aí já há 5 anos com atuação bastante incisiva, né, na publicização das pesquisas, né, que são realizadas, né, por homens e mulheres jovens, meninos e meninas negros, não é? E aí, agora nesse período de pandemia, está bem interessante, né, as lives que estão sendo propostas, sobretudo essa, né, dos 170 anos da Lei Eusébio de Queiroz, que amanhã, né, está batendo parabéns. E, particularmente, eu quero agradecer e parabenizar os protagonistas, né, as pessoas, os homens e as mulheres que se envolveram para a realização dessa jornada, né? Particularmente, eu quero mandar um abraço afetuoso a Carlos Silva Júnior, um amigo querido já de alguns anos, que foi o meu maior incentivador para hoje estar aqui, né? Eu não sou adepta de redes sociais, e aí tive que fazer, pegando a palavra do querido amigo professor Paulo de Jesus, um Instagrado. Né? E agora eu estou me estragando também com essa nova ferramenta, que é importante porque proporciona esse contato, né? E agradecer a gentileza, a disponibilidade do Aderivaldo, que entrou em contato, fez um tutorial para eu hoje estar aqui, né? Ao professor Roquinaldo Ferreira também, que fez contato sobre, né, essas questões, né, de card, de informações do que estamos fazendo. Parabenizar e cumprimentar a professora Maria Emília Vasconcelos, né, a minha conterrânea, contemporânea não, porque ela é mais velha do que eu, né? Então, assim, eu sou mais jovem. E aí cumprimentar a Maria Emília também, que gentilmente fez contato, né, testou câmera, som, para hoje estar aqui, né? E aí, o título, né, do meu trabalho hoje, né, Tripulantes da História, os percursos do marinheiro Duarte José Martins da Costa e a rede miúda do comércio de escravizados, né, Rio, Recife, Beni, século XIX, na realidade é uma pesquisa, como a Maria Emília falou, né, ela é uma pesquisa inicial. E aí, antes de me debruçar sobre ela, eu queria me localizar na historiografia, né? Falar um pouco para vocês o que é que eu venho fazendo, né? Eu sou uma historiadora que hoje me dedico ao século XIX, particularmente eu estudo, gosto de me debruçar sobre as experiências dos africanos libertos na capital do Nordeste, Recife, né? Na província pernambucana. E meu doutorado, mais especificamente, né, defendido há 7 anos atrás, no programa de pós-graduação
da UFBA, né, História Social, eu me dediquei a estudar as experiências de um grupo de africanos que conquistaram a liberdade na capital pernambucana, não é? E aí, já que estamos falando de tráfico, né, depois de 1815, né, quando o tráfico ele é impedido na faixa do Equador, né, o sul do Equador, Pernambuco passa a ter uma intensificação maior com o tráfico do hinterland, né, do Congo-Angola. E aí mais comum, não só em Pernambuco, como no Rio de Janeiro, né, pesquisas que têm a ver com estudar as experiências ou também o tráfico com esses africanos do eixo Congo-Angola, né, que a professora Lucilene Reginaldo brilhantemente já falou aqui para a gente sobre esses indivíduos. E aí, dentro desse volume numérico de africanos centro-ocidentais, né, do eixo Congo-Angola, eu venho com a ideia de estudar os africanos da costa. E quem são os africanos da costa, né, no Recife? Na realidade, são o que a gente ficou conhecendo como Minas. Né? Então, a documentação, os africanos da costa, de nação, nação costa, na realidade, quando vamos cruzar com outros documentos, no cruzamento de fontes, a gente descobre que são os Minas. Na realidade, eu estava dialogando com a historiografia que já está consolidada, que é a dos africanos Minas, né? Sobretudo para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Tentei e exercitei um pouco do que a professora Maria Inês Cortes de Oliveira protagonizou, né? Iniciou lá no final dos anos 80, que é as experiências dos africanos. E aí eu gostaria de falar o seguinte, que embora a historiografia pernambucana ela é consolidada na questão da escravidão, faltava na época que eu estava fazendo doutorado algum trabalho que pegasse os africanos libertos enquanto uma categoria social para entendê-los, né, as suas dinâmicas de reconstrução social, política, cultural, dentro dessa estrutura macro que é a sociedade escravista. Havia, né, trabalhos que passam, né, tangenciam essa perspectiva, né? Maciel Silva, Robson fizeram alguns ensaios, né, com pequenas biografias, um ou outro, mas ainda não havia um trabalho que se dedicasse a trazer, a sistematizar a experiência dos africanos. E aí, metodologicamente, eu procurei, né, fazer um exercício de prosopografia, de construir biografias coletivas. E, na época, eu encontrei 33 africanos, a princípio por testamentos, e desses 33 africanos, eu montei, né, as suas conexões e aí fiz uma rede de uma média de 122 pessoas, na qual não só envolvia africanos libertos, Minas, mas de outras procedências e nações, brancos, europeus, pernambucanos, negros libertos, escravizados, enfim, né? Eu fiz um pouco daquela ideia que o Giovanni Levi colocou lá na herança material. E tentei, né? Fiz o exercício. Trabalhei muito com a questão que o Ginsburg, né, nos ensinou, né, da pesquisa nominativa, né? Eu tenho uma inquietação e um prazer muito grande de estar perseguindo, né, porque historiador e historiadora não fazem fofocas, né? A gente faz crítica social, né? Nós não estamos preocupados com a vida particular dos outros, mas eu gosto desse exercício dos nomes, né? De estar vendo o que os meus personagens do século XIX estavam fazendo, né? Como é que eles encontram em variados documentos. Então, quando no ano de 2010, no meio, né, do meu doutorado, eu me encontro com o meu Duarte José Martins da Costa. O primeiro documento que eu encontro Duarte é o testamento, e aí o testamento ele é interessante, como falou a professora Cátia Matoso, lá nos anos 70, quando Maria Emília nasceu.
E aí a professora Kátia Matoso, ela nos diz, né, que os testamentos são quase autobiografias, né, uma memória, já que os documentos eles são construídos de terceira mão, as experiências desses anônimos, né, o Brasil, sobretudo, há uma carência, ainda são parcos os estudos, né, de biografias ou autobiografias de africanos e libertos, né, que experienciaram, né, a sofreguidão da escravidão e conquistaram a liberdade. Né? Então, o testamento dá essa possibilidade de adentrar um pouco, de nos aproximarmos do universo dessas pessoas. E aí, no testamento de Duarte, eu achei interessante porque ele começa a falar da sua relação com um rapaz chamado Rufino José Maria, que é bem conhecido nosso, né? Lá o Alufá Rufino, né? Brilhantemente, né? Trabalhado pelos três, eu gosto de dizer, né? Que são os três grandes historiadores brasileiros da escravidão, né? João Reis, que já tem nome de rei, Flávio Gomes e o professor Marcos Joaquim. Para quem não é íntimo, Marcos Carvalho. E aí eles estão, né, se debruçando no Alufá Rufino, e aí eu vejo, né, que o meu Duarte estava em tratativas comerciais do tráfico com o Rufino, e aí Duarte narra a sua experiência, uma das, né, com a barca Ermelinda. Não vou me demorar muito aqui na barca Ermelinda, porque é algo que está bastante documentado lá no Rufino. Então, passado o doutorado, eu vi o potencial que era esse personagem Duarte. No momento, não dei tanta atenção. A atenção que eu dei foi conversar com, né, o historiador Flávio Gomes e o professor e historiador João Reis e dizer, será que esse Rufino é o que vocês estão procurando? Né? Enfim, né, emaranhada, enlouquecida para ter... Né, quando encerra, quando eu defendo tese... após, né, a perda da morte de meu pai, né, hoje fazendo 3 anos que meu pai olha, né, observa por mim lá do Orum, né, e eu dedico também essa apresentação a ele, né, a minha ancestralidade maior. Então, para minorar o sofrimento da perda do meu pai, eu voltei a Duarte, né? Que Duarte é um marinheiro de profissão. E aí tinha a ver com peculiaridades também de minha família. Né? Na minha família eu tive um tio-avô que era marinheiro, né? Meu pai foi desertor da marinha, enfim. Então, Duarte eu revisitei. E como eu estou dizendo, né, uma pesquisa ainda inicial, faz mais ou menos um ano e 3, 4 meses que eu venho me dedicando a Duarte. Né? Encontrei outros documentos. Estou com um apoio, né, da historiadora Amanda, que é da PUC do Rio, que vem me auxiliando, né, a encontrar a documentação no Rio de Janeiro sobre Duarte. Né? Então, passando agora mais detidamente a Duarte, eu queria dizer, né, que o meu anseio de trabalhá-lo, primeiro é dentro dessa configuração historiográfica de construir, né, biografias de africanos libertos, e nós temos aí o Domingos Sodré, né, o livro consagrado do professor João Reis, o Alufá, do qual eu já falei, tem um trabalho bem interessante de 2018, que é do historiador Aderivaldo Santana, não é? O Deri Santana, que ele publicou na Afroásia, o Ossifecundê, um africano de nação Ijebu, que foi pego pelo tráfico, conheceu a escravidão, passou pelo Recife, pelo Rio, conquistou a liberdade na França, enfim, né? O Ossifecundê está dentro dessa, né, das experiências atlânticas, né? E aí eu trago o Duarte pensar, primeiro, a questão, voltar, né, estudar um pouco mais aquela questão da rede miúda do tráfico, que o Jaime Rodrigues colocou para a gente, lá de costa a costa. Então, Duarte, eu já estou aqui anunciando, né, participou, foi um marinheiro que participou desse comércio da rede miúda do tráfico. E aí, pensar a miúda do tráfico para voltar, né, para de jogos de escalas e pensar nesses pequenos negociantes, marinheiros, negociantes de médio, pequeno porte,
africanos, crioulos, escravizados, libertos, negros livres, que estavam também em diálogo com os grandes negociantes, né? E pensar a rede miúda do tráfico, sobretudo, quando o tráfico realmente passou a ser tráfico, porque antes de 1831, nós sabemos que era um comércio permitido, né? Ele passa a ser ilegal, né? Cai na ilegalidade a partir de 1831, então pensar essa rede miúda do tráfico a partir, né, de quando o tráfico realmente passou a ser tráfico, perdão a redundância, mas a partir de 1831 até a década de 50, né, quando chegou, na verdade, né, a lei, né, Eusébio de Queiroz. Então, esses 20 anos aí do século XX, antes, né, do 88, a intensificação da escravidão, né, o tráfico ilegal e o tráfico possibilita pensarmos na intensificação da escravidão. E aí eu me lembro, né, eu estou do Ganhadores, do professor João Reis, e conversando, né, com a querida amiga, grande historiadora do século XVIII na Bahia, Daniele Souza, que já foi bastante citada aqui. Ela me fez lembrar, né, da questão de que ilegal, né, esses 20 anos aí que eu estou colocando, foi importante para o que o professor João Reis chamou de vulgarização da escravidão, ou essa popularização, né? A escravidão ficou tão disseminada em 1831 que na Bahia o preço do escravo ficou barato demais, né? Ao ponto do que professor Marcos Joaquim, desde que Maria Emília era sua aluna lá nos anos 90, já coloquei aqui que ela é bem mais velha do que eu, ele colocava, né, que a escravidão dessa segunda metade do século XIX é uma escravidão suntuária, né? Essa escravidão que ter um cativo, não gosto de chamar de ser algo que te dá status, mas era importante, né, de diferentes nuances, minorar a solidão, ser companhia para as mulheres solteiras e viúvas, sobretudo africanas que não tinham família, para também ajudar no labor cotidiano, né? Então, o escravo, a posse, pelo menos, de um escravo daria condições de ampliar a tua possibilidade de pecúlio, ampliar também a tua condição de liberdade, alforriar os teus parentes, familiares, enfim. A historiografia coloca, né, a posse cativa, a amplitude de possibilidades que ela dava, aberta e até mesmo para o próprio escravizado, né? A gente já sabe, tem uma historiografia aí sobre cativos proprietários de cativos, né? Daniele Souza tem um texto que saiu numa coletânea, que, perdão, eu esqueci agora o nome da coletânea, mas Cândido e Carlos podem me ajudar a lembrar, né? Foi uma coletânea sobre tráfico lá na Bahia. E aí a Dani Souza, ela faz, né, essa discussão magistralmente sobre cativos proprietários de cativos. Então, pensar na rede miúda do tráfico é também eu revisitar, sabe o quê? A ideia, né, que é tão debatida, mas é sempre bom a gente falar sobre os sentidos de liberdade. O que era ser livre numa sociedade escrava? A posse cativa pode ser um caminho, né, para essa pergunta, né? Pensar o meu marinheiro Duarte, pequeno agenciador de cativos, né, pequeno negociante no tráfico ilegal, também eu trazer uma outra questão, né, pensar nessa perspectiva da história atlântica, já que ele era de nação Saburu, né, ou seja, ele era da área Guibé, como o Carlos colocou mais cedo, né, dessa região do Golfo do Benin. A Costa da Mina é uma extensão territorial maior, mas ele é Savalu, né, da área Guibé, do Golfo do Benin, escravizado no Brasil, casou-se, teve filho no Rio de Janeiro, morreu no Recife, daqui a pouco eu vou falar das rotas que ele estava envolvido, tanto da Costa da Mina, como também na região
central, né, em Benguela. É pensar na questão da dimensão, como o professor Roquinaldo também aqui colocou, da cultura atlântica, né, desses envolvimentos de múltiplos personagens envolvidos em diferentes escalonais, né, e hierarquias, mas que, para além do comércio econômico, para além dessa questão do negócio, né, do tráfico de produtos e de seres humanos, também estavam ali emaranhados o quê? As redes de compadrio, educação, né, a religião, né? Duarte leva o menino dele, quando Adriano faz 9 anos de idade, leva ele para o Golfo do Benin. Com certeza não foi para vender o filho, não, tá? Porque quando ele fez o testamento, o menino estava com 17 anos, né? Geralmente o quê? Para recuperar esses laços culturais, né? Colocar o menino em contato com essa região da qual o pai era oriundo, né? Eu lembro também que o Jaime Rodrigues, de Costa a Costa, falou da cultura marítima. E como eu estou trabalhando um marinheiro que estava envolvido com a Rede Milda do Tráfico, eu também quero pensar, sabe o que, pessoal? Não sei se conseguirei, mas na questão de gênero. Geralmente, quando pensamos em gênero, só pensamos mais na história das mulheres, né? E aí o que acontece? Os homens que estavam na lida marítima, né, embora estivesse hierarquicamente em diferentes posições, tinha algo que os unia: o sexo, serem todos do sexo masculino, né? Embora saibamos que existia diferentes nuances, né, a gente interseccionaliza a questão de gênero, de raça e de posição sociocultural, mas eu quero tentar refinar, pensar um pouco mais. Por exemplo, né, os marinheiros africanos, eles eram muito comuns dentro do negócio do tráfico, por N razões, né? Serviam um duelo entre a tripulação, os capitães e os escravizados, né? Os escravizados, os que estavam sendo traficados, eram elos com os pombeiros, com aqueles agenciadores, com os grupos, com as elites africanas envolvidas no tráfico. Mas, embora era muito comum os africanos libertos e escravizados estarem dentro das agências, né, do tráfico, né, nessa rede miúda, mas eu quero pensar também na ideia de perscrutar essa especificidade étnica. Por exemplo, os Minas se envolveram, né, com comércio urbano, se destacaram em várias agências da liberdade, estavam também, né, Flávio Gomes, Carlos Eugênio, Juliana Farias, estudam, já escreveram um texto, já se debruçaram sobre, por exemplo, os marinheiros fluviais no Rio de Janeiro, que trabalhavam ali na carga e na descarga de produtos, e também se envolveram, né, com o comércio fluvial interno na província, e também estavam certamente envolvidos com o tráfico miudinho. Mas aí pensar, e aí os Minas, né, que era muito recorrente também no trabalho portuário, mas pensar, por exemplo, né, dentro desse guarda-chuva étnico Mino-Angola, essas especificidades étnicas. Duarte, ele é Savalu, então os Savalus, Nagôs, Zebus, essa especificidade étnica, como é que fica, né, na hierarquia do tráfico? E uma outra coisa, eu acho que quero também me debruçar um pouco mais sobre essa questão de interseccionalizar a questão racial e também essas hierarquias socioeconômicas e, como eu falei, né, para os africanos pensar as especificidades étnicas. Entrando, esmiuçando a experiência de Duarte, a qual eu acessei até o momento, já falei quando ele faz o testamento dele em 1854. Ele está com 55 anos, fazendo uma matemática aí bem rápida. Ele é um senhor, né, nascido no final do século XIX, 1799. Embora até agora, né, eu não consegui saber em detalhes como ele foi apreendido pelo tráfico,
mas a gente pode aí fazer um exercício muito simples, não é? Que Duarte veio aí no tráfico, a criança ou muito jovem, né, é vítima da apreação das rásias, das capturas, né, aqui para o Brasil. No Rio de Janeiro, Duarte casou-se com uma mulher chamada Felicidade Gonçalves. Até o momento eu não sei se ela é africana ou crioula. É suspeito que ela seja africana, porque o filho deles, o Adriano Martins, é registrado como crioulo, né? E aí tem esse exercício bem simples, né? Que os crioulos no Brasil eram os filhos, né, dos casais africanos. Duarte coloca que vivia a sua vida de viagens, constantes viagens, para trazer o sustento para a sua família. E nessa ida e volta, nessas viagens marítimas, fluviais ou atlânticas, Felicidade, para minorar a sua solidão, procurou aconchego nos braços de um outro homem e acabou utilizando as palavras de Duarte, pejada deste outro homem, não é? E aí é interessante que quando Duarte fala, né, desse filho que sua esposa, que ele a deixa, né, ele se separa, evidentemente, e vem para o Recife, né? E aí é interessante que ele coloca lá no testamento dele que vivia de fazer constantes viagens. E aí eu encontrei, além da Ermelinda, até o momento eu encontrei mais outras 3 viagens de Duarte, né? Em 1839, Duarte está saindo do Porto do Rio e vai para ir para o litoral fluminense. Os cariocas, por favor, me auxiliem. Macaé região do litoral, não é isso? E ele vai no Patacho Luísa, com 50 malas, carregando 200 arrobas de carne seca, né? E tá aí um indício que o Duarte estava nesse comércio desses produtos de abastecimento local, né? Em 14 de abril de 1840, Duarte viaja com o seu filhinho, Adriano, que estava com 9 anos, para o Golfo do Benin. Ele sai do Rio e ele leva um cativo, José Moçambique. Pode ficar aí para o debate, mas é algo recorrente, né? Liberto que negocia escravizados, e aí essas dimensões étnicas, não é? 1840 é essa intensificação da disseminação da escravidão, a intensificação do tráfico, talvez essas questões de etnicidade, né? Mina, aproximar-se, escravizar para libertar outro mina, talvez já tenha dado uma outra dimensão, né? E aí ele, para essa viagem, não sei até o momento se José Moçambique é um produto para ser negociado, perdão, utilizar a palavra produto, as piadas, ou se é um cativo seu, né? Quando em 15 de julho de 1840, Duarte faz uma viagem para a costa da Mina, aí não está especificado, né, se é o Golfo do Benin ou se é um outro território, né? Mas aí nos portos, né, da costa da Mina, ele vai com 6 rolos de fumo, uma marquesa e uma cômoda de jacarandá. Da costa da Mina, nesse mesmo período, ele parte para Benguela, no mesmo bergantim chamado Feliz Animoso. E para Benguela ele vai levando uma barrica de açúcar. Tá aí o fumo, a barrica de açúcar. Os historiadores do tráfico e da escravidão já estão mais acostumados a perceber que era o quê? Moeda de troca, né, para usados na costa. E aí essa viagem, né, Costa da Mina Benguela, vem para a gente pensar que o Duarte estava nessa rede que estou querendo chamar essa rede, né, atlântica, né? E uma outra coisa, esses pequenos, né, essa rede miúda do tráfico, eles muitas vezes passavam algum tempo fazendo comércio miúdo na costa, indo para o interior, vendendo um cativo aqui, comprando outro ali, trazendo cativos por encomenda. E aí, a viagem dele mais famosa, e a última, que é a da Ermelinda, é interessante que não só para Duarte, mas para todos os outros envolvidos, seria a viagem mais
lucrativa, né? A viagem mais lucrativa mesmo, né? Duarte leva um carregamento de 2,5 pipas de aguardente, 209 caixas de doce e 9 caixas de charuto, né? Todo esse produto que Duarte está levando para a costa da... Aliás, perdão, para Luanda. Perdão, né? A viagem do Ermelinda é para Luanda. Sai aqui do Porto do Recife, certo? Toda essa carga de Duarte foi avaliada em R$ 734.667. Quem leu o Alufarro Fino, quem não leu, por favor, convido a ler, e tá lá, né? Que, infelizmente, as viagens da barca Ermelinda, que seria bastante lucrativa em 1800 ela sai daqui em 1841, né? Ela sai no dia 27, eu acho, de outubro de 1841. Essa viagem lucrativa acabou, né, não sendo, né? A Ermelinda, após 4 meses que sai daqui do Porto do Recife, ela é a prima da Marinha Inglesa, é levada para a Serra Leoa, onde é julgada, e como colocou Lales Betel, né? É um caso célebre na historiografia, porque a barca Ermelinda tinha todos os indícios que era um tumbeiro, os grilhões, a equipagem de cozinha para alimentar mais de 200 pessoas, enfim. Mas os seus proprietários, eles foram absolvidos, né? A barca Ermelinda teve outros nomes, ela passou em mais de um proprietário e estava na rede de uma família. E eu queria falar um dos proprietários da barca Ermelinda, que foi cotejado por uma historiadora negra que não está na rede, mas a Aline Di Biase, né? Foi orientada pelo professor Marcos Joaquim, e a Aline faz a biografia do Antônio Francisco Carneiro, que estava envolvido, né? Foi um dos proprietários da barca Ermelinda. E por que eu estou falando aqui de Antônio Francisco Carneiro? Porque Duarte, ele foi empregado durante um certo tempo pelo Antônio Francisco Carneiro no Rio de Janeiro. Antônio Francisco Carneiro é um português que vem para Pernambuco, se erradica em Pernambuco, mas quando o tráfico se amplia, se torna esse... vai botar praça, né? Sentar praça no Rio de Janeiro. Aí ele conhece Duarte. E Duarte, devido, né, a tristeza, né, desse filho que Felicidade estava esperando que não era dele, né? Permita-me fazer um pouco, né, de humor. Quem me conhece sabe que eu adoro, né? Para minorar esta gaia. Quem já levou gaia sabe o quanto dói, né? A gente quase pira. Então, para minorar, Duarte aceita a proposta do Antônio Francisco Carneiro, que é vir para Recife, né? E aqui o Duarte vai e viaja na Ermelinda. Duarte coloca Antônio Francisco Carneiro, que o salvou, né, dessa tristeza que foi ver a esposa grávida de um outro homem. Confia também Antônio Francisco Carneiro, por exemplo, receber representá-lo, né, judicialmente para resolver os problemas do prejuízo da Ermelinda, né? Duarte, quando faz o seu testamento em 1854, ele coloca lá, né, que não está doente, não tem dinheiro, não tem muito... Não, na realidade, ele tinha uma cativa chamada Benedita, que ainda faltava pagar uma parcela, né? A cativa Benedita, ele comprou de um caixeiro chamado Francisco José da Costa Ribeiro. E aí Duarte deixa para o Antônio Francisco Carneiro o representá-lo na questão de resolver o problema do prejuízo da Ermelinda. Ora, fechando aqui nessa parte de articular do Duarte com esse grande proprietário, esse grande comerciante cativo, para justamente a gente ver essas articulações do pequeno negociante, da rede miúda com proprietários numa dimensão maior, né? Duarte também, e aí
fazendo, né, eu estudando, querendo construir a biografia de Duarte, também me permite, como eu falei, né, eu tenho um certo interesse de estar perscrutando, fazendo as redes, as conexões de pessoas, né? E aí Duarte, ele fala de outras pessoas que eram preto forro, né, crioulos que também estavam envolvidos com o pequeno comércio, que me leva a pensar que se eu não conseguir fazer, mas está aí a dica, né? Que é importante agora a gente pensar numa prosopografia desses pequenos comerciantes cativos, né? Desses africanos libertos que estavam alimentando essa rede miúda do tráfico, disseminando essa escravidão pós 1830, como eu estou constantemente me remetendo, né? E aí ele diz o seguinte: eu estou devendo 100 mil réis, preto forro, Francisco emprestou dinheiro para cuidar de sua saúde, fala que está devendo a um outro homem, né, o Francisco José da Costa Ribeiro, não confundir com o Francisco Manuel, né, que Duarte comprou essa cativa e Duarte comprava, vendia, revendia, nessa rede miúda. Ele fala que Rufino, né, o Rufino lá dos professores Joaquim, Gomes e Reis, né, do Rufino ficou devendo a ele 32 mil réis. De um cativo, abre aspas, resto de um escravo que ele dei a vender, fecha aspas, palavras de Duarte, né? O Rufino pegou um cativo e deveria revender esse cativo e não cumpriu o acordo com Duarte, que era repassar o dinheiro. Duarte fala também de uma outra pessoa que está o devendo, que é Jorge de Lima. Jorge de Lima, até agora eu consegui saber que Jorge estava na agência miúda do tráfico, mas eu não sei se Jorge de Lima era crioulo ou africano. Eu suspeito que africano, depois eu vou dizer o porquê, se tempo tiver. Jorge pegou 2 cativos de Duarte para vender em Luanda. E até 1854, quando Duarte fez o seu testamento, Jorge de Lima ainda não tinha arcado com essa dívida. Em 1855, eu encontro Jorge de Lima, né, batizando um cativo seu, uma cativa de nome Maria, né? E essa cativa, ela era de Angola. Não sei, né? Quero viajar um pouco, né? Se eram resultados aí dos débitos que ele tinha aí com Duarte. Mas, bom, eu acho que falei aqui que Duarte morou no Recife, na Rua de Hortas. Se eu não falei, irei falar... Não, né? A Rua de Hortas. Eu quero chamar a atenção para a Rua de Hortas, que ficava, né, no bairro do Comércio do Fino Trato, o bairro de Santo Antônio. E aí, né, para quem não conhece o Recife... o bairro de Santo Antônio, Recife, né? A Veneza brasileira, tem 4 bairros centrais, não é isso? O Porto, que para quem vem visitar é chamado de Recife Antigo, a antiga ilha de Antônio Vaz, lá da época dos holandeses. Estou falando aqui em holandês porque pernambucano, quando não é índio, é holandês, né? Menos eu e Maria Emília, que somos negras. E aí, a antiga ilha de Antônio Vaz os bairros gêmeos, né, de Santo Antônio e São José. E Santo Antônio é um bairro do comércio de fino trato, né, dos grandes comerciantes. E a Rua de Hortas, ela tinha casas de venda de escravo. O termo realmente é esse, casa de venda de escravo. A gente encontra, ao se debruçar, nos almanaques comerciais pernambucanos, né? Aqui em Pernambuco a gente chama de folhinha de algibeira, certo? Para quem não sabe, a algibeira é o que bota aqui, né? Maria Emília é mais velha que eu, pode explicar melhor, né? É que a algibeira, né? Que coloca nos bolsos, né? Depois ela vai ficar brava comigo, né? Carinhosamente, Emília. Eu vou te alertar em relação ao tempo.
Certo. E aí, a Rua de Hortas, a rua que o Duarte se instalou, era uma rua que tinha essas casas de venda de cativos. E quero ressaltar, colegas, que até na folhinha de algibeira de 1852, 2 anos depois da lei, não é? Ainda havia essas casas aqui no Recife, certo? E um detalhe, né? O professor Roquinaldo até colocou isso brilhantemente, né? Até 1856 ainda estava a intensificação desse comércio, do infame comércio. E aí o Duarte ele vem para uma rua que comumente, não é, tem esse comércio. Eu queria fechar a minha apresentação. Eu acho que eu já extrapolei o tempo. Eu tenho quanto tempo, Emília? Já passou. Ai, desculpa. Fechando, eu queria fechar minha apresentação, perdão, eu queria fechar minha apresentação chamando a atenção para uma família Mina Savalu, que tinha relações particulares com Duarte. E aí falar de Luísa Muniz. Luísa Muniz foi uma africana que foi juíza da mesa da Irmandade do Rosário dos Pretos, certo? E aí só para provocar um pouco a professora Lucilene, no bom sentido, para o século XIX, aqui em Pernambuco, é uma coisa bem interessante, né? As mesas regedoras não eram os angolas que dominavam, eram os minas. E aí, tanto Luzia como seu marido, que são minas saburus, têm uma proximidade com Duarte, e os cativos que o Luzia testou em 1846, quando fez seu testamento, foram cativos que ela adquiriu com o Duarte, né? Duarte foi o terceiro testamenteiro dela. E Duarte foi o terceiro testamenteiro dela e fechar de verdade, dizendo que, né, como o negócio do tráfico, sobretudo a rede miúda, ela estava envolvida também com questões religiosas, com essas parentelas, né? Duarte era muito católico, da Irmandade do Rosário dos Pretos, mas tinha, né, negócios com um muçulmano, o Alufar Rufino, né? E que outros aí, né, os seus testamenteiros foram Felipe Neri e Estevão José das Chagas, que fizeram carreira na mesa regedora e também eram minas. E aí, fechando de verdade, Maria Emília, eu estou também estudando muito a questão de gênero e eu fiquei pensando ontem na fala do professor Paulo de Jesus, né, a quem eu saúdo e tenho uma verdadeira admiração, não só por ele, mas também para minha querida, né, Daniele Souza, né, com quem eu aprendo muito sobre tráfico, né, que ela é uma especialista do tráfico. A importância das mulheres retroalimentando o comércio cativo e sustentando a escravidão, né? Não só dando produto, Paulo fala nos produtos, né, que as mulheres davam a vender. E eu quero chamar a atenção para a encomenda de cativos, né? Encomendar 1 ou 2 cativos e retroalimentar esse comércio. Encerro por aqui, peço desculpa pela delonga do tempo, né? Agradeço. Emília, perdão pelas brincadeiras, mas isso é para demonstrar o meu carinho pela sua pessoa, né? Obrigada. Gostaria de conversar um pouco. Quem te conhece sabe que uma pessoa que tem uma fala animada, é bem-humorada, é inteligente, é sagaz, a gente não excelente apresentação, como o perfil aqui, JLSR 1989, que é uma maneira que está adorando. Aí a Mara Viana está dizendo que você apresentou ótimas questões. Agora, essa não podia deixar de dizer. O Cândido está dizendo aqui que você está bem-vindo à Vinda de Estragada, que ele também demorou, mas está aqui. Então, Cândido e Carlos, a gente vai chamar a Valéria para fazer várias lives, porque ela já está habilitada para isso, tá? A querida Edinelli aqui falando que tá de internet, né? Acabar com o Facebook, com o Instagram, né? E o Deri também tá dizendo. Tiveram alguns momentos que eu tive que
tirar os comentários, porque esse é o horário de instabilidade na internet, tá, minha gente? Mas eu vi aqui algumas questões, eu também tenho aqui outras. Primeiro, eu queria começar pedindo que vocês curtam a página, o perfil dos historiadores negros no Instagram, que vocês peguem a setinha aqui e mandem a apresentação de Valéria para aquele professor que vocês conhecem, para o primo que está precisando saber sobre a história dos africanos no Recife e no mundo, né? Para a gente aumentar aqui a comunicação com mais pessoas e que façam bem muito, marquem bem muitos corações para esse vídeo também circular para mais pessoas. Valéria, todo mundo está dizendo que foi uma fala e uma aula Obrigada. maravilhosa. A gente tem pouco Obrigada. tempo aqui, né? Mas eu queria saber como está todo mundo aqui perguntando, né? Formular a pergunta do meu modo, mas eu estou englobando aqui a fala de um monte de gente, tá? Quais são os documentos que você privilegiou para fazer esse gráfico, né? E que permitem uma pesquisa que faz uma ligação nominativa? Ouvi. Eu Nominativa? não ouvi, Emília. Eu não ouvi a pergunta. Em linhas Deu gerais, interferência. certo. Que tipo de documentação você está utilizando para dar conta de perseguir? Você falou dos testamentos, né? Falou do inventário, mas que tipo de documentação você tem utilizado para privilegiar, perseguir esses africanos, inclusive que estão, né? Pelo que você falou aqui, do Duarte, ele foi para o Rio, para o Recife, para Benin. Então, como é que você faz ligação nominativa? A gente tem aqui um público escolar, inclusive, que está nos assistindo e acompanhando. O que é a ligação nominativa? O que é prosopografia que você diz que está fazendo? Pronto, posso responder? Pode. Pronto. O que é, né, pesquisa nominativa? Perdão, gente, porque às vezes a gente acha que está falando para os nossos pares, né? Como o próprio termo diz, né? Nominar o nome, né? É perseguir um mesmo nome em vários jogos documentais. Fazer o exercício com Duarte. O primeiro documento de Duarte, José Martins da Costa, foi o testamento. Então, dele, eu fui me debruçar numa outra fonte que é muito bacana, eu me delicio com ela, que são os registros paroquiais. Assentos de batismo, casamento, os banhos, né? Porque hoje ninguém mais não se fala mais nisso, né? Mas os banhos, né? Que era quando os noivos vão casar e aí faz aquele corre os proclamas, então banhos, óbitos. E fiz muito o exercício de pegar como os jornais agora estão online pela Biblioteca Nacional, né? É muito bacana a ferramenta. Joga lá o nome e a gente sai vendo se tem aquele nome. Os nomes, muitas vezes, são muito comuns, mas de acordo com como vem aquele nome, de acordo com a notícia, a gente pode cruzar com outros documentos. Então, do testamento, eu passei para os registros paroquiais e depois um outro documento. Aí eu estou falando mais especificamente para Pernambuco, tá? Testamento me levou a registro paroquial, levou a folhinhas de algibeira, não é? Porque tem lá o nome de comerciantes, na realidade esse almanaque comercial fala até quem foi juiz, quem estava nas irmandades, enfim, dá uma dinâmica do que era que as pessoas faziam, né? E a prosopografia, na realidade, são o quê? Biografias coletivas, né? Eu peguei Duarte, por exemplo, eu falei um pouquinho de Luiz, cotejei Luzia, marido, filho, parentes, aderentes, então são biografias coletivas. E aí, para pensar os africanos, o testamento, e aí eu queria fazer publicamente até um agradecimento a Maria Emília, né? Que na época eu louca no arquivo atrás de testamento, inventário, a pesquisa no Instituto Arqueológico Histórico Pernambucano, mas chegando um dia no Memorial de Justiça, estava Emília lá, que é uma excelente pesquisadora, vem com os livros, Valéria, olha, aqui os livros do... Ai, meu Deus, enfim, né? Esse está registrado, né, em minha tese, e aí fazendo propaganda, né, vai sair pela Alameda e também publicamente, né, Emília me ajudou a ver esses testamentos
no Memorial de Justiça, né? E aí, para ver os africanos, eu acho que testamento, registro paroquial, eu acho muito bacana, porque para a segunda metade do século XIX, a coisa já complica, porque as nações, essa identificação de procedência, ela já não é tão comum para o século XVIII e primeira metade do XIX. Mas eu dei ainda a sorte de registro de óbito do cemitério, né, do cemitério Santa Amaro. Até 1890 eu ainda encontrei uns 3 africanos. Até eu escrevi um artigo que saiu na revista do Instituto Histórico, né, Domingos, e aí encontrei ainda registro de africano de nação tal, mas foi 1 ou 2 registros, né? E aí eu acho que, enfim, será que eu consegui responder a pergunta? Conseguiu, porque aqui a gente tem que ser um pouquinho mais Mais rápido, porque senão a gente não consegue acompanhar tantas questões. Eu vou aproveitar a parte da deixa do Carlos, que ele disse que a gente faz fofoca com rigor, né? Então, a parte dessa fofoca, ou melhor, né, dessa fofoca com rigor, a parte das experiências desses sujeitos, como a de Duarte, como a de Domingos, que você já citou aqui, como é que pesquisar e narrar essas experiências sobre os sujeitos no passado nos ajuda a compreender sobre história, mas nos ajuda mais ainda a compreender sobre a história do tráfico no Brasil? Bom, primeiramente, eu acho que humaniza a história e devolve o protagonismo de homens e mulheres que até então, né, a história oficial, ela estava... não se comentava, né? Além de humanizar, devolver o protagonismo desses anônimos, né? Fazendo história social. E pensar o tráfico, eu acho que na minha fala eu até coloquei algumas questões, né? Primeiro, né, a escravidão ela foi uma experiência humana, e aí é um debate enorme que não dá nem tempo de fazer aqui. Foi uma experiência humana, mas fica aí a questão, né? O que é que a escravidão africana, né? Tanto, né? Eu gosto de até comentar com meus alunos. Eu trabalho no Instituto Federal e aí como diz Daniele, nós somos professores anfíbios, né? Eu dou integrado na graduação, na pós-graduação, enfim. E aí eu gosto de colocar o seguinte, que grande pesar ou a grande dívida que essa escravidão moderna, sobretudo essa, né, de africanos da diáspora, ela deixou grande peso que foi esgaçar, né, a vida, os laços afetivos e familiares de seres humanos, né, muito mais do que pensar dados. O tráfico, como eu estou dizendo, né, a questão da rede miúda, deixar um pouco os números de lado, deixar um pouco esse enriquecimento e pensar nesse sustentáculo. E pensar nesse miudinho é pensar que essa engrenagem maior, ela perdurou, porque tinha aí, né, o micro, né, se colocando, né, e recontar, né, essa história do tráfico, né, amanhã vai fazer 170 anos que acabou no papel, mas houve ainda um esforço de continuar fazendo, né, porque talvez não por ser lucrativo, mas também a questão cultural, né, pensar no cultural, né, o tráfico como algo cultural. Verdade. Ô, Valéria, tem mais gente aqui, né? Aninha Crispim, ela disse que é de Macaé e disse que na hora de uma picotada é a hora, gente. Esse momento aqui não tem como. Ela disse que ouviu você falar aqui sobre a passagem de Duarte em Macaé. Ela quer saber como é que foi. Macaé, ela quer ouvir, cortou, Emília, ela quer ouvir cortou. Ela falou sobre o que é que ela É de Macaé. Na hora de uma picotada é a hora. Realmente aqui tem como. Ela disse que ouviu você falar sobre a passagem do Duarte em Macaé. Quer saber como é que foi? Ah, tá, sim, entendi, né? A passagem de Duarte em Macaé. Eu encontrei, né,
até no site da Biblioteca Nacional, na Hemeroteca, uma notícia, porque assim, né? Tinha o manifesto das barcas, né? Nos portos, os navios, as barcas que iam sair, mas muitas vezes esse manifesto também saía no jornal. E aí, em 1839, ele sai do Rio de Janeiro para Macaé para negociar carne seca, charque. Né? Ele vai com 50 malas e a quantidade, eu acho que é grande, né? 200 arrobas de carne seca para comercializar em Macaé. Aí foi quando eu coloquei que antes, né, dele entrar nessa agência atlântica do tráfico para a costa da Mina Benguela, ele começou ali naquele comércio de abastecimento local, né? Então, assim, ele viajou no Patacho Luiza. Né? Ela querendo saber mais, eu posso até depois colocar. Deixa eu ver aqui será que dá tempo eu dizer a data certinha? Eu acho que seria melhor a Aninha, quando a gente Entrar em postar o contato. vídeo, ela ou vai atrás de Valéria agora que já sabe que ela tem Instagram. Estou estragada já. Ela já está estragada e manda mensagem para ela, tá? Valéria, como a gente está com o tempo agora bem mais apertadinho, corrido, eu queria que tu fizesse tuas considerações finais, mas já fica aí o convite, né, que a rede vai te fazer em breve para participar de uma outra live para a gente discutir aí umas 2, 3 horas, principalmente avançar mais na pesquisa. Ok. Tá? Obrigada, minha querida. Eu não vou me demorar muito, não. Eu queria, mais uma vez, agradecer, né? Eu acho que agradecer nunca é demais. Quanto mais a gente agradece, mas eu acho que é pouco. Né? Sobretudo, né, a receptividade, né? A mediação da Emília, que também é uma pessoa muito espirituosa. Queria fazer uma referência, né? Embora já se faça muito, mas eu acho que é bacana, né? Eu me lembro quando Ana Flávia, né, idealizou a rede há 5 anos atrás, né? Começou numa Ampul, e aí veja a dimensão. Então, parabenizar, né, a sua iniciativa. Dizer, minha gente, quem me conhece sabe também o quanto eu sou uma pessoa também dos afetos e das emoções, né? Não está sendo fácil estar aqui nesse horário, até porque hoje, para mim, esses horários, né, 6 horas, há 3 anos atrás, eu estava me despedindo, né, sem querer, da pessoa que... meu ancestral, né, do meu pai, né, e assim, queria assim, não dizer... ele não está mais aqui, mas dizer para ele, né? Obrigada, pai. Desculpe aí se eu... né? Ele sempre era uma pessoa muito meticulosa com o que eu fazia e fazia. Menina, para dessas brincadeiras, né? Então desculpa aí, pai, eu ainda continuo brincando, né? Mas aí agradecer, né? Dividir com vocês, né, esse meu sentimento, né, de hoje, que é sofrível e é com alegria, porque vocês me ajudaram a minorar, né, o dia de hoje, né? Eu não estou aí na cama chorando, eu estou aqui tentando conversar com vocês e aí agradecer. Dizer que fico à disposição. Eu não sei se vou continuar usando Instagram, né? Mas pela rede, em contato com outros amigos, podem ver meu e-mail e tal, e estou sempre à disposição, né? Falar do prazer e alegria que foi estar com Carlos Júnior, Lucilene Reginaldo, desejar uma boa apresentação para a Mônica Lima, né? E paz, luz e bem a todos. Mandando um abraço, dizendo que a Ana Flávia dizendo que estamos juntas. O Lezambu dizendo, Valéria, parabéns, meu bem, ainda por cima. O Júlio da Rosa está dizendo que vai incorporar a palavra, a expressão fofoca com rigor. Nivaldo Júnior está dizendo que Itaperuna presente, ou seja, a gente está falando para o mundo todo. E eu quero também, Valéria, dedicar essa tarde de hoje. Eu estou assim, contigo. Todo mundo aqui notou a tua sensibilidade, a tua animação, o teu bom humor. Mas eu acho que a gente devia, né, dedicar essa tarde de hoje à memória do seu pai. Né? Que pelo que eu estou entendendo, se não fosse por ele, você também não estava aqui abrilhantando a nossa tarde. Minha aqui, querida, eu pensei que era ele mesmo aí. Minha querida, fique bem, você, sua mãe. Muito obrigada. Se Obrigada. cuidem
E a gente vai se encontrar mais vezes, viu? Beijo, Se Emília, no for coração. Boa tarde, gente. no Instagram, vai ser bem em breve. Beijão. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.